Oi, Manta Lovers! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está nos assistindo, mas sejam bem-vindos a mais um MantaCast. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito querida, a tia Rê, a Renata. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Ká. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei disso. Não sei, né, o horário que os nossos É, telespectadores vão assistir a gente. sim, Rê, muito obrigada por ter aceito o convite do projeto, em conversar, bater um papo com a gente, viu? Obrigada de coração. imagina, que agradeço o convite. Eu adoro. Rê, então conta aí pra galera. Quem é você, né, sua profissão aí, um pouquinho da sua história, da sua vida, como que você entrou no projeto. Sim. Meu nome é Renata Cosme, eu sou bióloga e tenho um caso de amor com educação ambiental, né? Vamos dizer assim. Nem sempre foi assim, né? Eu, eu lembro que eu não gostava dessa parte de jeito nenhum, mas Eu já ouvi existiu. essa história. É, né? Essa é clássica, né? Eu lembro que eu estava fazendo o meu estágio no aquário, e eu contei até essa história no meu TCC, foi muito engraçado, porque eu fiz um TCC de educação ambiental nos aquários, né? Então, assim, explicar a importância, né, de educação ambiental, do espaço, e aí eu lembro que eu torci o nariz mesmo para fazer. E aí uma vez tinha uma escola para atender, e aí tinha 40 crianças, e eu toda feliz lá lavando o tanque do tubarão, né, capa de mergulho. E aí me chamaram para atender as crianças, porque a menina não tava, não era minha vez, né? Eu já fui lá, né? Ah, E você aí não eu era da área da educação ambiental do aquário? não, lá fazia todo mundo fazia tudo, então meio que a gente dividia. Foi lá no Aquário de Peruíbe. E aí eu lembro que quando uma das crianças viram a roupa de mergulho e saindo lá daquele tanque, né? Cheio de. Era pequenininho, mas era tubarão, né? Então, para eles era assim. E aí eu lembro que ela ficou assim: o que você faz? Eu falei assim: eu sou estagiária. Quando eu crescer, eu quero ser estagiária também. Pronto, calma. Ah, Aí, pra gente. mim, foi, falei assim: tudo que eu falar agora vai ter uma absorção muito legal, né? Então, eu já comecei a ficar com aquilo na cabeça. E aí até o TCC foi, né? Quando a gente passava antes, a gente conversava com eles antes de fazer todo o roteiro e aí depois conversar com eles depois. Assim, é bem legal de você ver a chavinha, sabe? Que você consegue virar. E A também é uma diferença. forma, de você mudar o mundo, né? Porque a gente não consegue salvar nem fazer, mas eles todos juntos a gente começa a ver. Onde aí na caminhada, né, um desacalento, acho que você compartilhou comigo, né, sobre isso, e a gente dá um desânimo, né, de você vê tanta coisa errada, você vê tanto lixo, tanta coisa, né. E aí eu me apeguei nessa parte de educação ambiental, eu lembro que foi na faculdade, que eu vi uma palestra do Mantas, e aí eu cantei, porque tinha tudo, né, a gente gosta, né, que é do mar. É uma área difícil, né? Eu acho que é um campo mais restrito, né? A gente que estuda essa parte, Infelizmente. a gente vê essa dificuldade e aí vê as duas coisas, né? Então foi bem importante, assim, para mim, o voluntariado do Mantas foi um divisor de águas. Foram várias experiências, dava para fazer um podcast só sobre isso, né? Acho que se você pegar cada um e contar uma experiência, né? A do oceanário, para mim, foi, assim, Ah, gigantesca. conta pra gente um pouquinho. Conta pra eles aí. Como que chamava que você fazia o evento oceano? O evento sendo que foi aquele do circuito de atividades? Isso. Eu lembro que teve uma salinha muito especial e eles eram deficientes. Sim, E tinham vários entendi. monitores e a Carol Fornícola me designou essa turminha, né? Não sei de nada.
Não sei, né? Porque E aí eu fiquei assim super preocupada, porque não, assim, de inclusão a gente conseguia, porque a gente tinha o teatrinho, né, da raia com mergulhador, a gente tinha parte de música, era super lúdico, até aí tudo bem. Mas a minha preocupação era o cenário. Todo mundo conhece, é inflável, é fechado, e assim, de como eles reagiriam dentro do cenário. E eu lembro que esse dia estava o Nauter e o Henrique, eles estavam, né, na projeção, e aí a gente conversou antes e eu falei, fica cada um numa ponta, porque se der ruim a gente vai levantar. E a gente foi preparado para aquilo, para levantar, e eles. Foi exatamente o contrário, gente. Era um silêncio, arrepia de lembrar. Isso que eu ia falar. Foi um silêncio inexplicado. Assim, a gente pedia silêncio para as crianças, que quando eu ia que era euforia, que para eles a gente não precisou pedir em momento algum. Eles ficaram encantados. E eu lembro de olhar para o Nauter e ver o Nauter chorando. Foi assim, foi bem, porque assim, eles acabaram, ficaram. A gente se surpreendeu, né? Sim, eu lembro dessa turminha mesmo. Eles chegaram de surpresa no evento. Para quem Era não, certeza, né, cara? não sei se todo mundo sabe, mas o evento oceano foi em 2018 e a gente reuniu várias escolas, instituições, num pátio onde tinha várias atividades. A gente fazia um circuito com as turmas. E das atividades era o oceanário. E aí essa turminha chegou e eu falei assim, meu Deus, quem que eu vou pôr para cuidar deles, né? Que tem que ter esse toque mais especial, esse cuidado maior. Aí eu falei assim, Renata. Vai, Renata, isso eu confio em você. Só vai. Só foi. E aí depois eu vi que tava todo mundo saindo do cenário meio assim abalado. Eu, meu Deus, o que aconteceu lá dentro? E aí foi isso, era uma turminha de PCDs, né? De pessoas com deficiência. E eles fizeram todo o circuito, né, Rê? Todo. Foi tudo. Assistiram o teatrinho das fantasias. Do fundo do mar eu vou cuidar. Verdade, verdade. Foi Ah, tem assim, muitas histórias, né? assim, Depois você participou das devolutivas deles. foi, as evolutivas foram, nossa, foi incrível. Eu queria que todo mundo tivesse oportunidade, porque foi uma galera, né, tá, de monitor, na organização mesmo. Tinha até, eu lembro que teve uma sala, não lembro o nome da escola. Eu só sei que a gente ia, a Carol pediu uma devolutiva, né? Para todas essas salas que foram atendidas, essas crianças que Isso. foram atendidas. E aí a gente ia até a escola. E eles prepararam quase que um evento oceano pra gente. Teve música, teve uma sala que eles pegaram um lençol. Eles desenharam Raia Manta em tamanho de lençol de casal gigante, assim, A gente tem com a, guardado até hoje. tem a mãozinha, né, de todo mundo. E lembrava o nome do tio Lucas, eles fizeram uma lembrancinha, pediram para me entregar. Eu lembro que teve vários desenhos, vários. Eu acho que os desenhos foi assim o que foi. Teve teatro, e eles contando direitinho pra gente, tipo, como. E já tinha tido tempo, né? Eu acho que o evento foi em Sim, julho, foi em agosto. a O gente evento foi, foi em agosto, vocês foram no final de novembro. foi no finalzinho do ano. E eles falavam com a gente como se tivesse sido uma semana que passou, foi muito legal. Ah, que bacana. Criança tem essa maravilha, né? Que é uma característica deles. Eles conseguem absorver, né, o que a Sim. gente passa de informação. E aí você, como educadora ambiental, apaixonada, que renegou no começo, que é impressionante. Todo mundo que eu converso sobre educação ambiental é a mesma história. Ah, eu queria área da pesquisa, eu queria fugir da educação ambiental, mas aí o bichinho me picou, e aí eu vim para a área da educação. Veia, né? Eu fui estudar biologia porque eu sou apaixonada por cetáceo, e aí, imagina,
Nunca imaginei. Eu lembro que teve isso já num outro emprego, eu estava trabalhando numa ONG e foi a mesma coisa, eles faziam resgate e reabilitação de animais marinhos. Para onde eu fui? Para a educação ambiental. A educação ambiental tá sempre te puxando, Rê. Eu acho que Mas tem alguma coisa aí. Mas aí você, como educadora, você acha que essas ações, né? Porque eu já ouvi muita gente falar que não funciona mais. Não adianta mais falar. Qual é a sua perspectiva sobre isso, assim? Você acha que tem um peso? Dá certo ainda? Funciona a educação ambiental? eu já fui uma dessas, né, cara? Eu já cheguei a falar, não dá mais, não dá, não tem o que fazer. Uma vez a gente já conversou isso, acho que não sei se foi você, alguém me falou, tipo, só se parar de nascer gente, não tem o que fazer, não acreditar mais mesmo, sabe? Falar assim, o que que eu tô fazendo? Porque não dá mais tempo, não tem o que fazer, sabe? A maioria venceu. E não é verdade, eu acho que a gente não consegue mudar quando já tem um caráter formado, né? Eu acho que quando você consegue mostrar uma criança que ainda está em formação e o que é legal, uma criança, você não vai encontrar nenhum fiscal melhor que uma criança, sabe? Você tem sobrinho perto, você sabe, tipo, se fizer alguma coisa errada, ele vai contar. Você tá jogando lixo na rua, que coisa feia. Tipo, são os melhores fiscais do mundo. Mas é igual semente. Você não pode só plantar e largar, né? Então, eu acho que esse trabalho, que eu acho que é algo que a gente não vê hoje, de continuidade, sabe? Eu acho que tem ali educação ambiental nas escolas, é muito legal, mas isso não tem uma continuidade depois que cresce, tipo, um adolescente. Adolescente já é difícil, né? Já é. Uhum. E como que você vai manter isso? Eu acho que a educação ambiental tinha que ser assim, tem que ser em tudo, né? Políticas públicas. Não dá pra gente só fazer o infantil e ir embora, pronto, acabou, né? Aí eu acho Sim. que a perspectiva ela não tão animadora, mas assim, se a gente não tiver, a gente não vive. Eu acho isso pra tudo, né? Já não, o mundo já está caótico, né? Se já fazendo coisas, o mundo já está do jeito que está. Imagine se ninguém mais ter esse olhar ambiental, né? Ter esse olhar para conservação. Aí Acho vai. uma coisa também que atropelou também essa parte de, porque não é higiênico, sabe? Eu lembro de praia, não vou falar nada de vocês, mas quando eu ia na praia, o milho vinha na espiga e na casca do milho. Hoje você vai na praia, você come o milho no pratinho de isopor, com colherzinho de plástico, e eles ainda têm capacidade de dar um palitinho de dente, que tá embaladinho no plastiquinho, porque tudo, né? Mas, gente, o canudo era só os canudinhos soltos, tudo bem. Era plástico, mas agora não, vem embaladinho no saquinho, então, assim, é muita coisa que, que envolve, né? Que Nossa, a aqui gente está rodeado, né? Em todos os lugares que a gente vai, se a gente não tiver esse olhar ambiental, né, um olhar de consciência mesmo, onde a gente vai com plástico, tem alguma coisa em volta no plástico, ou para você envolver alguma coisa dentro de um plástico, né? Eu, por exemplo, sou a louca do saquinho do mercado. Me dá uma agonia de as pessoas pegando uma maçã não sei e aí aqui. põe num saquinho. Aí pega uma laranja, duas, põe no saquinho. Aí você vê os seus carrinhos só tem saquinhos, né? E não precisa daquilo. Ou você Chega pode de levar o seu saquinho de casa. rasga, porque, né, a sacolinha ele ainda vira o bichinho da pia e tal. Mas esse saquinho, Pois é. É rasgado e jogado quando é jogado, né? Numa coleta seletiva, num reciclável. Quando a pessoa ainda tem essa pegada, né? e a gente sabe que são realidades, né? Eu lembro que eu fui fazer educação ambiental numa creche
Não sei se todo mundo vai conhecer, Santa Cruz dos Navegantes. Eles chamam ali de Pouca Farinha. Ah, no Guarujá. E isso do outro lado ali. E imagina, né? O que que a gente fez? Os monitores, para quem não conhece, o programa do PMP, eles monitoram a praia todos os dias. E aí eu comecei a perceber uma quantidade, toda vez que eles vinham, alguém trazia alguma coisa, sabe? Tipo assim, né? Vamos competir, né? O que que tem mais de diferente na areia? Vinha muito brinquedo, cara. Sabe esses, estrelinha, um rastelinho Uhum. do joguinho? Porque o que ia não era o que voltava, né? E aí eu lembro que a gente juntou uma quantidade absurda que a gente conseguiu fazer saquinhos de presente de Natal. Essas coisas a gente não tinha, a gente não, né? E aí a gente fez os saquinhos de Natal Mentira. com esses brinquedinhos. E a gente foi fazer educação ambiental explicando isso. Tipo, ninguém falou, ó, isso é um presente novo, olha, isso aqui é porque as crianças esqueceram na praia, porque. E explicamos fizemos toda a aulinha, né? E aí eu lembro que teve uma menininha que falou pra mim assim, né, tia, é culpa do prefeito, né? Porque ele não limpa a praia. Lá da minha Hum. casa tem um sofá que tá lá não sei quanto tempo, porque o prefeito não vai lá buscar. Então, a gente sabe que eles têm a parcela dele. E como que uma criança dessa fala isso? Tipo, é da cabeça dela? Não, ouviu dos pais. Então, assim, mas como explicar para uma criança que a realidade dela, quem conhece lá sabe que é bem, bem complicado, que eles não têm nem coleta seletiva em alguns trechos. Então, assim, a realidade da mãe dela era soltar o lixinho da pia pela janela, que era o mar, entendeu? Porque tem uma partinha aqui lá de palafitas. Então, como que você faz? É a mesma coisa de você ir, eu lembro que a gente foi, eu fui com mantas no Ilha de Ana. Uhum. Vai lá e vai falar mal do pescador? Então, são várias realidades, são várias culturas, e aí você quer trabalhar com cada uma com um diferencial, porque não dá para você generalizar, não dá para simplesmente colocar todo mundo e falar, ó, é isso e acabou. Num lugar só. Eu estava conversando esses dias, né, com um parceiro nosso sobre a pesca, né? Então, que chegar para o pescador e simplesmente falar assim, viu, a partir de hoje você não vai mais pescar, né? Porque tá acabando o peixe no oceano e tudo mais. Claro que existem exceções, a gente tem que, né, saber direitinho o que fazer, mas não dá para simplesmente você parar e falar assim, ó, não come, não pesca mais peixe, ou não pesca mais aqui nesse lugar. Ele depende do sustento, né, dessa arte de pesca, enfim. Ou chegar para uma pessoa que mora numa comunidade de palafita, numa comunidade carente, que não tem condições, né, de se alimentar e falar para ela, então, vamos ter uma consciência ambiental? Vamos pensar na sustentabilidade? E aí ela Tá? fala, isso aqui é a única coisa que eu tenho para comer. Então, mas a consciência ambiental, eu não vou pedir consciência ambiental para uma pessoa que está passando fome, sabe? Tem os níveis, né? Eu não vou chegar para uma criança que mora numa palafita, que não tem saneamento básico, não tem coleta de lixo normal, muito menos coleta de lixo seletiva, né? E falar assim, viu, vamos reciclar, Vamos separar o lixo? vamos separar o lixo? Aí ela fala, que lixo? Eu não tenho lixo, porque eu jogo da minha janela para fora, É isso, é isso. né? Então, o trabalho da educação ambiental, eu acho que é ter isso, é ter esse filtro e perceber também, né, como que você vai trabalhar. É claro que isso não retira o poder que aquela pessoa tem, né, e de poder fazer uma escolha, né, Sim. talvez ali, em não jogar, não misturar o lixo, enfim, né, cada um sabe da realidade em que vive, mas tem que ter esse filtro, não culpar, né, por exemplo, só a gestão pública. Ah, então a culpa é do prefeito que não limpou. Não é só a política pública que tem a sua parcela, né? Acho que cada um tem uma parcela aí também. Eu acho que quando todo mundo tiver consciência, né, acho que do lixo mesmo, né, cara? As pessoas hoje, comprar uma garrafa de água, você compra a água, você compra a garrafa com a água, a garrafa é sua responsabilidade.
e aí conteúdo e acabou, não é mais meu. Não, é sua responsabilidade. Eu acho que quando todo mundo tiver um pouquinho mais dessa consciência, porque assim, eu acho que a gente chegou num ponto assim, que tá tudo muito chato. E fica esse negócio de chato, porque você é Não político, pode. não pode. Isso. Você não Então, assim, pode. faz o seu, tá tudo certo. Você não precisa zerar. Tudo bem você gostar da sua carninha, pode comer sua carninha. Se você come um pouco menos, você já ajuda, já tá tudo bem, sabe? Acho que É a isso. gente tinha que tirar um pouquinho isso e tá tudo tão difícil que se a gente não saber como falar, não, porque não é o que você fala, é como você fala. Igual quando a gente foi levar os brinquedinhos lá para as crianças, a gente fez um combinado. Ó, é de vocês. Só que vocês vão combinar com a gente. Eu levei 5 brinquedos, eu tenho que trazer 5 brinquedos. Tá tudo certo, a gente fez alguma coisa. Eu não precisei falar que não podia ter jogado o lixo ali na janela, que não ia entender, não podia falar que não era culpa do prefeito. Então, assim, acho que é o pouquinho, sabe? Que É ninguém, saber falar e como transmitir essa informação. assim, é negócio de limpeza de praia. Quantas vezes, né, a gente ia fazer limpeza de praia e você ouviu? Não, não jogo lixo na praia, por que eu vou lá limpar, sabe? O mundo Sempre. não é meu, o mundo é seu, sabe? A cidade é onde você mora, mas a responsabilidade não é minha. Ai, é um saco, eu sei, deve ser um saco. A gente já. Eu lembro que no mutirão de bituca eu fiquei horrorizada a quantidade de bituca que a gente tirou da praia. Tipo, tinha gente lá que nunca tinha fumado. Por que que eu vou catar bituca dos outros, Dos sabe? outros. Sim. E esse negócio, sabe, assim, não tô nem aí, não é meu. Se a gente conseguir, eu acho que a educação ambiental é isso, sabe? De você conseguir falar, de você conseguir. Ninguém vai sabendo, gente, tá tudo certo. Eu te falei do saquinho, né? A gente tinha te falado do saquinho. Eu não sabia que isso existia. Você sabia que isso existia? Ah, não. Fiquei sabendo agora. Gente, Absurdo. foi um restaurante bonito, porque eu tinha muita vontade de conhecer. E do lado do papel higiênico, tinham vários desses, enroladinho, bonitinho. Tô curiosa. É isso. Um saquinho Mas não comprido. entendi. Assim, não, pro papel higiênico não faz sentido, né? Eu me recuso a acreditar que é isso. E foi pesquisar. E aí vocês vão pesquisar, vocês vão ver o abençoadinho, né, para você colocar a sua mãozinha, para você não sujar as mãos, para pegar o absorvente. Já não tava bom o absorvente. Tem que ter o saquinho. Aí você pega o absorvente aqui, coloca ele. Mais um saquinho. É um lixo dentro de outro lixo que vai para um lixo maior, né? E não tem necessidade nenhuma, gente. Nenhuma. Você só lava a mão depois, gente, tá tudo certo. É seu, né? É natural. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Ninguém nasce sabendo. E eu acho que a educação ambiental trabalha exatamente isso, né? Compartilhar a informação para que cada um crie a sua consciência, né? Se sensibilize com aquilo e crie consciência. Então, hoje, a gente fala muito isso na educação ambiental dentro do projeto. É claro que a gente fala da reciclagem e tudo mais, mas a gente já chegou num ponto em que reciclar já não supre toda essa necessidade, né? Que nem tudo é É, reciclável. Então, a gente fala muito do pensamento crítico, né? De você criar um consumo consciente. Então, será que eu preciso pegar o meu absorvente com um saquinho plástico? Será que é realmente necessário? Né? Será que eu preciso pegar o palitinho que vem dentro de um plástico? Ou que dentro eu do preciso saquinho. um canudo que vem dentro de um saquinho? Né? Onde vai parar o que eu vou usar? Então, eu acho que você já deve ter ouvido eu falar nas educações ambientais. Um copinho descartável, eu vou usar ele durante 2 minutos, uma média, e ele vai ficar para sempre no planeta. Mesmo as coisas que são recicláveis, ou o famoso biodegradável,
Não é que ele vai se desmanchar e vai desaparecer igual o pessoal da Marvel lá, dos personagens da Marvel, né? Que você escala o dedo, ele Mas é some. o jeito dele se isentar, né? Acabou. Não, ele vai se desmanchar, ser transformado em micropartículas que vão voltar para a natureza, vão voltar para o oceano, vão poluir de alguma forma, ou a terra, né, o nosso solo, ou a nossa água. Então, a gente também tem que pensar nisso. Ai, mas aí eu vou fazer o quê? Não vou usar mais plástico. Ah, então agora não vou mais comer carne. Não vou mais. Calma, gente, calma. Também não é assim. Consumismo, né, cara? Não precisa. É só a gente ter um pouquinho, eu acho que desse pensamento mesmo, sabe? Parar e pensar. Será que eu preciso comprar todo dia uma garrafinha de água? Sim, Ou eu posso carregar a minha, igual você falou, a minha garrafinha de água, né? é Eu isso. acho eu acho que ser sustentável é ser equilibrado, né? Ter um equilíbrio. Então, poxa, se eu compro, se eu tenho costume de comprar um produto que vem embalado num plástico, eu não posso deixar de comprar, né? Sim. Então, eu vou tentar economizar em outra coisa, em outra questão, Eu lembro né? que você falou uma vez do pacote de bolacha, né? Que, tipo, tinha biscoito, né? Você tem a opção daquele biscoito, você vai comprar aquele que vem mais 10 dentro. Elas são separadinhas. Então, se você pode comprar um que você. Já é, eu sei, não tem como a gente ser exército. Se a gente for pro meio do mato, né? A gente viver Viver uma ecovila. é, aí sim, agora não tem como. A gente sabe que não tem. Mas tem como você diminuir, tem como você, sabe, reduzir, tem como a gente repensar, né? É isso, é exatamente isso. É a gente parar e olhar ao nosso redor o que a gente pode fazer, o que a gente não precisa fazer, né? Não é porque tem essa facilidade, né? Porque o plástico entrou na nossa vida, e eu estava lendo até um artigo científico falando sobre isso, que o plástico veio junto com a Revolução Industrial, né? E aí tem jornais e matérias falando assim, chegou a facilidade da vida da sociedade, o plástico. Ele foi vendido ali no começo como São. uma oportunidade assim de te facilitar a sua vida, de te ajudar. Então, ó, agora você não vai mais ter o perigo de quebrar a sua garrafa de leite, ela vai vir num plástico. É. Só que aquilo lá é numa outra realidade, né? Hoje a gente já está aí com plástico no nosso sangue, no leite materno, nos peixes, né? Sim. Então é a gente ter esse olhar mesmo mais crítico e consciente. É, e quem nunca ouviu, tipo, de uma pessoa mais velha assim, ah, mas no meu tempo não tinha nada disso. Mas é que naquele tempo não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje, sabe? Eu vejo assim, eu acho que não é o problema de comer carne, porque é aquilo que a gente começou de diminuir. Porque hoje, o jeito que é, sabe? Se as pessoas parassem para pensar, é aquele negócio, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente, né? Eu sei, eu tenho pessoas na minha família que falam, ah, eu não quero nem saber. Não quero nem saber, porque eu Uhum. fico culpada. Não fico culpada, então é esse negócio. Se a gente soubesse a quantidade que precisa de água para fazer uma calça jeans. Gente, vocês conhecem brechó? Brechó é vida. É vida, é vida. Depois que eu descobri brechó, de verdade. Então, assim, você não precisa, ah, não, mas aí eu não vou comprar nunca. Não, não é assim. Eu acho que é você diminuir hoje a quantidade, a grande escala que a gente sabe que é o que está fazendo tudo ir por água abaixo. A quantidade de lixo que tem no mar, a quantidade de, de tudo. Eu acho que é isso. É essa chavinha que ainda não mudou, porque antigamente não era preciso, né, essa larga escala que é hoje. É isso. E eu falo que é o famoso fast food, né? O fast food da roupa. Deve ter um nome específico, mas eu brinco que é tudo fast food, é tudo assim, eu quero para agora, né? Eu quero isso já. E aí tem uma alta produção porque as pessoas querem e cada vez mais. Ah, saiu na moda que agora esse mês é a cor preta, aí eu preciso comprar tudo preto, né? E aí as pessoas vão consumindo sem nem parar e pensar se elas realmente precisam, da onde vem. É aquilo que a gente estava falando, né? Da onde vem a minha roupa? Quem Né? produziu a minha roupa, a minha bolsa, o meu sapato?
Para onde vai depois que eu não usar mais, que eu não utilizar mais? O que vai acontecer com isso? E aí eu acho que gera um peso na consciência, né? Sim. Uma vez, há muitos anos atrás, meu sobrinho nasceu. Eu lembro que eu fui para minha casa, na casa dos meus pais, e não sei o quê, e aí, das fraldas. Eu vi a minha mãe saindo com um saquinho do banheiro, lotado de fralda. Ele era recém-nascido, pequenininho. E aí a minha mãe foi com aquele saquinho pro quintal, e aí jogou num outro saco de lixo, né, geral da casa. E eu lembro que eu fiquei vendo aquilo, assim, sabe, meio que telespectadora, como se fosse um filme passando. E eu falei, gente, deve ter umas 15 fraldas dentro de um saco. E aí depois foi jogar dentro de outro saco. Isso nunca vai sumir do planeta. Tipo, nunca vai sumir do planeta. Não é uma coisa, não vai sumir. E aí eu fui procurar soluções e fui conversar com a minha cunhada, vamos comprar fralda de pano. Hoje em dia tem umas bonitinhas e tal, e ela, não vou, você tá doida. E eu fiquei revoltada. Aí eu falei assim, não, como assim? Ela não quer, ela não percebe. Gente, é muita fralda, é muito plástico. E aí deu um clique em mim, eu falei assim, ué, mas eu uso absorvente todo mês. E aí eu falei, gente, eu nunca, não, sabe quando você, é comum, todo mês, toda mulher tem que usar. Sim. E aí eu falei assim, cara, é verdade. E aí essa chavinha mudou, e aí eu falei assim, o meu absorvente nunca vai sumir do planeta. Qual é a solução? Eu tenho solução? Porque tem coisas que, ok, a gente não tem como mudar. Então, E aí tem solução? Tem várias aí, inclusive. Se você não gostar de uma, tem a outra, tem o copinho, não gosta do copinho, tem o absorvente de pano, mil e uma coisas, mil e uma alternativas. e você percebe, Cá, como isso faz com que a gente pare e pense, tipo, eu acho que tem um pouquinho no educador ambiental, que é empatia. Não é porque, ai, ninguém vê o mundo cor-de-rosa, as pessoas falam assim, ai, mas a Renata... Não, não é isso, gente. É um pouco de empatia. É o que você teve. Quando você falou das fraldas, você lembrou do absorvente. Porque hoje, o que que a gente vê? A gente vê as pessoas apontando, a gente vê as pessoas acusando, responsabilizando o outro. Será que ela tá fazendo? Será que ela tá olhando? Sabe? É a história do ecochato, sabe? Tá tudo certo que eles falam. Tá tudo certo. A gente já foi ecochata, né, cara? Uhum. Entendeu que com isso a gente só. é, a gente causa atrito. E aí a pessoa não quer dar risada na sua cara. Eu lembro que teve um projeto que a gente fazia na praia, que não era. Teve um bem antigo, que você entregava sacolinha, e eu participei de um que você dava sacolinha para pôr o lixo, e eu participei de um que a gente só conscientizava. Tipo, olha, né? Você trouxe sacolinha porque a gente não queria distribuir mais lixo, né? Uhum. Então, você trouxe sacolinha? Olha, se você não trouxe, não tem problema, tenta juntar, não deixa voar. Ali dentro tem, ali mais próximo tem uma lixeirinha. Eu lembro que tinha gente que falava assim: não, pode deixar, olha, minha sacolinha tá aqui. E tinha gente que falava assim: mas que absurdo, vocês não estão com a sacolinha. Onde eu vou pôr o meu lixo? Tipo, quase que eu falei: o lixo é seu. A responsabilidade é sua, meu amor. Teve um que terminou a latinha assim na minha frente de cerveja, jogou do lado e falou assim: não, mas daqui a pouco passa um catador. Sabe? Então você percebe que vai ter. Então é aquilo que a gente volta a falar, não é o que você fala, é como você fala. E aí, se você quer comprar briga, você compra, o lixo é seu, toma vergonha na sua cara, larga de ser porco. Ou então você fala assim, não, tá tudo certo, olha, eu sei que é ruim, tá? Mas o lixinho tá ali, sabe? Não A gente, custa. tá tudo bem, amigo, vamos, né, vamos ajudar. E aí, assim, ah, não é porque você quer uma praia limpinha. A minha casa tá limpa, sabe? Eu vou numa praia que eu acho que tá mais ou menos, porque hoje não tem nenhuma aqui, né? Não. Mas assim, agora que as pessoas se conscientizar que não é porque você quer uma praia bonitinha, que tipo, é a sua própria sobrevivência, É sabe? isso. Não respira, amigo. Onde você acha que vem todo esse ar? Não é na floresta só, não. Por que você vai fazer isso com o mar, entendeu? Então, eu acho que todo esse trabalho da educação ambiental, teve muita gente que eu conversei, muito adulto que eu conversei, e não sabia
que a maioria, que a porcentagem maior do oxigênio hoje não sabe, cara. Pra gente pode Gente, ser tão assim, tão, né? uma média eu vi um estudo falando que uma média a cada 10 respiradas, né, que a gente dá, tipo, inspira, a cada 10, Pouquinho, é. 7 vem do oceano. Gente, 7 vezes que você respira esse ar, né? Claro que é muito, tem variáveis, mas assim, mais ou menos 7 vezes vem do oceano. E as pessoas não se importam. É a mesma coisa do cação, Rê. Esse final de semana eu estava conversando com uma menina, uma estudante de enfermagem, e a gente estava falando de peixe, não sei o quê, e aí ela falou assim, mas e cação? É filhotinho de tubarão? Aí eu falei, não, cação é tubarão, e raia. Aí ela, mas é peixe, né, saudável comer. Eu, vamos lá, vamos começar né, é normal comer um filhotinho de tubarão? Não, para mim já, nem que não fizesse mal para a saúde, já começa por aí. E aí eu E a comecei a ponta do tubarão? Aí eu comecei a explicar toda a história do cação, aí ela ficou assim, eu não fazia ideia. E eu como cação ensopado, tipo, pelo menos uma vez na semana. Eu falei, então, amada, começa a investigar aí a sua saúde, começa, né, a não comer mais, porque vai trazer malefícios para você e para Tá, o ambiente. eu sempre amei cação. Era o peixe mais gostoso que eu achava. Não sabia, Tá vendo? não sabia. Eu lembro que a gente foi, não sei se foi devolutiva, não foi devolutiva. Tava útil ou não. Foi, Você foi lembra? uma devolutiva. Gente, ela fez, tipo, aqueles caldeirão de paella, sabe? Aquela coisa enorme. Ela fez um arroz com cação. E ela falou, a cozinheira, ela falou tão assim, sabe? Tão, porque só tinha ambientalista, só tinha ONG, só tinha. Ela fez sem a menor noção, tadinha. A cozinheira ainda contou a história de todos os benefícios que o peixe faz para a saúde. Aí ficava eu olhando pro Nauta. Eu falo, você fala, a gente não fala. Porque, tipo, e aí, acho que o Nauta conversou com ela, tudo, ela ficou Eu tenho bem. certeza que ele deve ter falado. Ele falou, ela ficou bem assim, mas assim, ela agora sabe. Sim. É É uma que escolha dela. É uma escolha dela. Pode ser que ela não pare, pode ser que ela não pare. aí fica a critério de cada um, né? Tem uma diferença entre sensibilização e conscientização, né? Então, vocês fizeram a sensibilização, vocês mostraram para ela, né, que cação é um peixe, né, que é proibido, é ameaçado de extinção. Faz A gente bem. tem uma cartilha sobre isso no nosso site, quem quiser saber mais. E, e aí aí parte de cada um criar uma consciência a respeito disso ou não, é intrínseco, né? Por mais que a gente queira obrigar a pessoa a não comer cação. Mas, cara, não é chato, porque assim, você simplesmente falar assim, não, você não pode comer cação porque cação é tubarão. E a gente vai falar, graças a Deus, um a menos. Exatamente. Se você não Exatamente. Eu já explicar, ouvi. já, se você não explicar o porquê, sabe, o que que fizeram com o tubarão, coitado. Desde os filmes Tubarão 1 e 2, 3, E ele mesmo virou. explicando. Eu tenho um tio que já virou para mim e falou assim: eu como cação desde que sou criança e nunca aconteceu nada comigo. E vou continuar comendo. Então, porque a gente também tem que explicar, porque não vai fazer mal amanhã. Ele não vai acordar com uma dor de barriga. Tipo, Com uma pereba. o negócio de longo, né? As pessoas não entendem muito. Então, assim, você tem que explicar todo o conceito, todo a importância, o porquê que mas o tubarão come gente. Eu lembro que eu adorava falar das crianças, né? Sobre a visão do tubarão, né? Então, a gente gostava muito de falar, né? Você pensa, né? Do surfista na prancha. Aí, você olha lá de baixo, agora você imagina que você não enxerga muito bem. Então, você tá vendo o quê? Você tá vendo a sombra de uma prancha e umas perninhas. Não parece uma tartaruga? Elas ficavam assim, parece. Tipo, elas ficavam imaginando. Então, você sabia que a tartaruga, sim, faz parte da cadeia alimentar. E você também tem que explicar a cadeia alimentar, porque senão fica parecendo coitado da tartaruga. Então, assim, tudo tem
Um porquê e uma explicação. Então, não é simplesmente chegar para. Você vai no Carrefour e você fica indignada porque o mercado tem lá o Aposta, mercado indicação. posto. Eu fui esse final de semana que a gente foi no parque. Teve um dia no almoço que era cação. Ai, Parque maravilhoso. que dor no coração. Gigante. Foi, É cara. porque é uma carne que o comércio é barato, né? Uma carne barata, uma carne popular. Tem esse mito ainda de que peixe é saudável e tem ômega 3 e, né, e vai me fazer bem para minha saúde. E é uma carne que não tem espinhos, né? Então é muito apreciada aqui na culinária brasileira por conta disso. E a galera, mas a gente volta naquela redemoinho. O pessoal não Assim, pergunta de onde vem. O é, que eu estou comendo? Né? Primeiro que, de fato, eu estou comendo tubarão, porque muitas vezes é raia que você está comendo. E a gente nem sabe. Ou outros peixes, né? Que eles acabam cortando ali e colocando como cação. Então, o que eu estou comendo? Da onde vem esse peixe que eu estou comendo? Né? Esse cação, essa raia. Casquinha de siri. Gente, casquinha de siri é basicamente feito de raia e tubarão e qualquer peixe que cai na rede, de tartaruga desfiada, né? Sinto informar vocês que atum em latinha também, algumas empresas, acho que não sei se aqui no Brasil, mas algumas empresas colocam carne de golfinho, de tartaruga, e finge que é atum, e vai, e passa. Então a gente tem que ter esse olhar mais consciente, um olhar mais crítico do que a gente está consumindo e o que a gente está fazendo, né? é isso, não é simplesmente não vou comer mais sardinha, porque a Carol Fornícola falou que lá dentro tem, não vou comer mais cação, porque. Não, mas vai perguntar, vai procurar saber. Poxa vida, hoje a gente tem tudo na palma da mão, sabe? Não é como antigamente. Então, assim, mas antigamente não tinha nada disso. Não tinha mesmo. Não tinha informação, não tinha a quantidade de ser humano ignorante que tem hoje. Não tinha. É As pessoas isso. contavam, as pessoas. A minha avó, ela tinha tudo, tudo. Minha avó minha bisavó morreu com 106 anos. Olha só. Ela não precisava do mercado, cara. Ela vivia como a gente estava falando, né? Aquele lá que plantava tudo que comia. Ai, que delícia. Gente, não dá mais, né? A gente sabe que é assim. Infelizmente, a gente já chegou numa era que a gente não consegue fugir muito. A gente até tenta, mas não consegue. E às vezes, assim, eu nem critico muitas pessoas, né? Explicarem o porquê. Porque, assim, dá preguiça, né? Dá trabalho, eu ia falar isso no meio da nossa conversa, dá trabalho você ter que refletir sobre tudo que você vai fazer, né? Então, assim, eu sou a ecochata vista pela maior parte da minha família, porque, assim, eu sou contra, né, bexigas em festas comemorativas. E aí eu tenho uma prima que ela adora, Ju, te amo, mas ela ama bexigas. Ela ama, ela tem crianças em casa, vai ter agora mais um, e os filhos dela amam brincar com bexiga. Então, tudo para ela é bexiga. E toda vez que ela filma ou vai fazer festa, ela, Nana, me desculpa. Aí, gente, não é para mim que vocês têm que pedir desculpa, é para o futuro, o planeta que vai ser do futuro do filho de vocês, Filha, né? Precisa de uma bexiga para se divertir, para enfeitar uma festa? Não, mas estão usando e não é para mim, né? É para o planeta. É para o futuro dos seus filhos, mas tudo bem, mas eu sou ecochá. Mas aí o que você vai? Putz, se não usar a bexiga, o que eu vou usar para enfeitar? Aí eu vou ter que ir, sentar, pesquisar, pensar, elaborar. E aí as pessoas falam assim: não, eu vou pegar aqui essa garrafinha de água de novo, porque é mais fácil do que eu lembrar. Eu vou pegar a sacolinha do mercado e encher de coisa, porque é mais fácil do que eu ter que levar a minha para casa. quantas vezes você já começou a falar, e você pensou e falar, mas tem que explicar tudo. Não é maldade, é que cansa. Entra numa rotina, né, Rê? Hum, Tipo assim, nossa, eu vou ter que falar isso de novo. Ah, eu vou ter que falar do tubarão de novo. sim. Eu vou ter que falar do livro de novo. E a gente tem que tomar cuidado para não ser hipócrita, porque a gente acabou de falar que ninguém nasce sabendo. Só que assim, você entende que tem pessoas que elas não é que elas não estão preparadas.
Sabe aquelas pessoas que, tipo, você vai falar e ela vai ouvir o que ela quer. Sim, Por mais que ela esteja ali, o negócio tá entrando aqui, sendo ali. A gente fica meio desanimado, né? fica. E aí, mas aí acontece de uma criança vir e falar para você que lembrou da informação, que virou para a mãe e falou assim: mãe, não usa mais a sacolinha plástica, ou que jogou o lixo reciclável no lugar certo, e aí você fala: nossa, vale a pena. Deu Todo certo. esforço vale a pena. Não foi tudo por água abaixo. Não é, né? O mundo não está tão perdido como a gente imagina. Não, eu acho que também tem um pouco de. Eu acho que não dá pra gente generalizar, né? Acho que tem um pouco de tudo. Com E eu já, certeza. já conversei com gente que, tipo, fala assim: ai, não se preocupa com isso, não. Em 2050 eles vão ter jeito pra tudo. Será que a gente chega até 2050? Aí tem que explicar, né? Que, tipo, ainda ninguém conseguiu fazer água. É Enfim, complicado. Mas vamos olha, mas um dia a gente consegue. crescer a conversa, né? Não, mas eu acho que deu para entender um pouquinho do que a gente faz e por que a gente faz, né, Rê? Por que que a gente acabou caindo na educação ambiental e ficando aqui e não desiste da educação ambiental, por mais árduo, né, e trabalhoso que seja, tem os seus resultados e quem sabe cada vez mais, né, venham mais resultados ainda. Ai, foi muito bom conversar com você. A gente poderia ficar aqui horas, né, Rê? Com certeza. Pensa, as duas têm preguiça de falar, não, cara. É, mas quem sabe a gente marca um outro bate-papo para voltar a falar de outras experiências e uma outra oportunidade. Mas, ó, de verdade, muito obrigada, senão vai ficar aqui horas falando e a galera vai desistir da gente. Não desistam da gente. Débora, desculpa também, tá? Gente, a Débora é a nossa editora dos vídeos. E aí ela deve querer morrer, né? Matar a gente. Quando a gente fala demais. É, quando a Carol chamou, eu fiquei preocupada. Aí depois ela falou que existia a Débora. Aí eu. A Então tá Débora é a tudo nossa bem. salvação. Rê, muito obrigada mesmo. Carol. Por esse tempinho aí. Eu sei que você chegou de serviço cansada, ainda tem que cuidar da casa, que a vida não para. Acompanha a minha Manta Lover. Aí essa camiseta não existe mais. Não existe, né? Não, essa daí já é O povo fica como? filha única. Mas é isso, Rê. Um beijo, querida. Muito Ah, obrigada. eu que Obrigada agradeço. a vocês por terem participado aqui desse mais um episódio do MantaCast e a gente se vê numa próxima, pessoal. Até mais. Obrigada, beijo.